Sabe aquela história de uma batalha tão épica, mas tão épica, que o próprio Sol teria parado no céu só para ver o final? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um dos eventos mais extraordinários já registrados. A pergunta que não quer calar é: será que isso é possível? Uma batalha fazer o sol parar? Bom, essa alegação impressionante é o coração de um conflito bem antigo, lá do livro de Josué, capítulo 10. E para a gente entender como as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho para o estopim de tudo, uma aliança política para lá de arriscada. Então, vamos lá. O início de tudo é uma decisão que, olha, vira a mesa completamente no equilíbrio de poder da região. Imagina só, uma cidade super estratégica, chamada Gibeão, resolve romper com todo mundo e fazer um acordo de paz justo com os invasores, os israelitas. Para eles, era uma questão de sobrevivência, né? Mas para os outros, isso foi visto como uma traição daquelas, imperdoável. E claro que isso não ia passar batido. Adonisedeque, que era o poderoso rei de Jerusalém, ficou furioso. Para ele, aquilo não tinha nada a ver com diplomacia. Era uma afronta direta, sabe? Uma rachadura na frente unida contra os israelitas, uma rachadura que ameaçava fazer o domínio dele todo desmoronar. Mas por que tanto barulho por causa de Gibeão? Bom, não era uma cidadezinha qualquer, não. Era uma cidade grande, tipo uma das cidades reais, maior até que Ai, que tinha sido conquistada antes. Os guerreiros de lá tinham fama de serem valentes. E o mais importante, Gibeão controlava as passagens estratégicas para toda a região. Ou seja, a deserção deles abria um buraco perigoso no poder. E Adonisedeque sacou na hora. Ele tinha que agir com força e rápido, antes que a moda pegasse. Então, qual foi a jogada de Adonisedeque? Ele não vai para cima sozinho. Ele saca que essa ameaça precisa de uma resposta esmagadora. Então ele começa a articular, a costurar uma aliança militar poderosíssima. O objetivo era um só, bem claro, fazer de Gibeão um exemplo bem doloroso para qualquer um que pensasse em desafiar o poder dele. E aí, pronto, o palco para o confronto está armado. De um lado, a gente tem a aliança recém-formada de Israel e Gibeão. Do outro, olha o peso disso, uma coalizão de 5 reis já-morreus liderados por Adonisedeque, todos eles e seus exércitos marchando juntos com uma missão: esmagar essa rebelião e, de quebra, dar um basta no avanço de Israel. A situação para Gibeão ficou feia. Eles estavam cercados em menor número, era o fim da linha. E o que eles fazem? Mandam uma mensagem desesperada para o seu único e novo aliado, Josué. Basicamente, pelo amor de Deus, não abandona a gente agora, sobe logo para cá, nos salva, porque todos os reis se juntaram contra nós. A vida deles, literalmente, estava nas mãos dos israelitas. E a resposta de Josué, ele não pensa duas vezes, é imediata, é audaciosa. Ele bota o exército para marchar e essa decisão vai dar início a um dos eventos mais inacreditáveis e discutidos de toda a história militar. Pensa no esforço. Josué e seus homens marcham a noite inteira, subindo um terreno difícil por quase 27 quilômetros. Uma jornada brutal. Mas essa manobra foi simplesmente genial, porque essa marcha forçada, noturna, permitiu que eles chegassem de surpresa, bem ao amanhecer. A coalizão dos reis foi pega totalmente de calças curtas. Mas o ataque surpresa é só o primeiro ato. Porque aí, segundo o relato, a coisa escala. A narrativa descreve o que acontece a seguir como uma intervenção dividida em 3 fases. Primeiro, vem uma confusão total no exército inimigo, depois uma artilharia vinda do céu e, por último, o mais incrível de tudo, o dia simplesmente não acaba. É uma virada de jogo completa. O pânico se espalha entre os 5 exércitos. Enquanto eles tentam fugir, vem o segundo ato, uma chuva de granizo. Mas não uma chuvinha qualquer. O texto fala de pedras gigantes caindo do céu. A coisa foi tão violenta, tão letal, que o relato faz questão de dizer morreu mais gente por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. Impressionante. Ok, o inimigo tá fugindo, tá em pânico, mas a vitória ainda não tá garantida. E tem um problema. O dia tá acabando, a luz do sol tá sumindo. E é nesse momento, o ponto mais crítico da batalha, que Josué faz algo de uma audácia tremenda. Ele profere o famoso comando que ficou registrado no livro de Jazar. Tá, mas o que isso significa na prática? O sol parou de verdade? Aqui a gente entra num campo fascinante de interpretações. Alguns veem isso como um milagre literal, uma demonstração de poder total.
Outros já pensam que é uma linguagem mais poética, sabe? Tipo quando a gente fala que o sol nasceu. E tem ainda a interpretação teológica, uma afirmação de poder sobre as divindades do sol e da lua. As possibilidades são muitas. A batalha principal tá ganha, mas a história não acaba aí não. Faltava resolver o que fazer com os líderes. Os 5 reis derrotados são achados escondidos numa caverna. E o que acontece em seguida não é só uma execução, é um ato cheio de simbolismo. Josué chama seus comandantes e manda eles fazerem algo bem específico: colocar o pé sobre o pescoço dos reis. Hoje em dia, isso soa extremamente cruel, mas naquela época, no Antigo Oriente Próximo, isso era um ritual com um significado muito forte. Era o símbolo máximo da subjugação completa, da vitória total. E Josué não faz isso só por fazer. Ele aproveita o momento para dar uma injeção de ânimo nos seus líderes. Ele basicamente diz: não tenham medo, sejam fortes, porque é exatamente isso que vai acontecer com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Ele estava transformando um ato de dominação em uma lição de moral para as batalhas futuras. Bom, com os líderes inimigos executados e o moral da tropa lá no alto, essa vitória em Gibeão vira a chave. Ela abre a porta para a conquista de toda a parte sul da terra. A guerra agora entra numa fase completamente nova, muito mais rápida e decisiva. Aproveitando o embalo da vitória e o moral destruído do inimigo, o exército de Josué parte para cima. É uma campanha relâmpago de verdade. No mesmo dia da batalha, já tomam Maquedá. Nos dias seguintes, Libna, Laquis, Eglon, Hebron, Debir, uma cidade fortificada atrás da outra, caindo numa velocidade impressionante. O resultado disso tudo, em uma única campanha, foi dominada toda a região sul, de um extremo ao outro. Foi uma conquista total e incrivelmente rápida. E para o autor do texto, a explicação para esse sucesso todo não estava só na estratégia militar. A afirmação central do relato, a grande conclusão, é bem direta. As vitórias aconteceram por um único motivo: porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Ou seja, a narrativa deixa claro que aquilo não foi visto como uma simples vitória humana. Foi apresentado como uma conquista orquestrada por Deus. E isso tudo nos deixa com uma questão bem profunda, né? A gente tem uma história que descreve uma conquista, que foi brutal, como sendo a vontade de Deus. O que isso nos diz sobre como os povos da antiguidade enxergavam a guerra, a fé e a justiça? É um ponto que nos desafia a pensar nessa mistura complexa entre religião e conflito no mundo antigo, e em como essas narrativas foram fundamentais para moldar a identidade e o destino de um povo.